Pessoal, vamos começar hoje. A gente discutiu ali um pouco dos editais e das provas, né? Um pouco não, bastante até, na aula passada. Deixa eu só fixar aqui. Na aula de hoje, a minha ideia é mostrar um pouco da importância da gente ter um planejamento a todo momento, na verdade, principalmente nessa reta final, e a gente já começar a revisar algumas questões dos assuntos que eu coloquei lá, que é sistema... Agora nem eu lembro. Sistema nervoso, tecido sanguíneo, se eu não me engano, e imunológico. Nervoso, sanguíneo e reprodutor. Tudo a gente não vai conseguir ver exatamente todo o conteúdo de novo, obviamente é uma revisão, então eu vou escolher alguns exercícios que vocês me mandaram de dúvidas ao longo aí também das conversas pelo WhatsApp ou que me mandaram de dúvidas mais recentemente. Então, escolhi alguns exercícios para a gente ver alguns pontos que mais caem. Na biologia, vai ser bem diferente essa revisão, e aí tem a participação de vocês. A biologia, pessoal, é um assunto que não acaba, né? Sempre tem muito conteúdo. Então, eu vou conseguir dar pinceladas e ver algumas coisas importantes da biologia, mas nunca vou conseguir ver tudo, né? Eu vou mostrar já, por exemplo, uma questão ali que caiu, a gente já respondeu, mas é muito específica e pode cair coisas muito específicas. O que vocês precisam fazer na biologia também, né? Obviamente, ver os exercícios. Então, o que eu faria, né? Pensando num aluno que vem estudando, que já tem uma base boa, mas precisa estar fresco todos os assuntos, né? Então, uma das dificuldades do vestibular é que são muitos assuntos. E esses assuntos precisam estar frescos agora. Não adianta eu ter respondido uma lista, 2 listas, 3 listas, assistido aula em abril, maio, junho, porque agora já começou a esquecer. Então, a gente precisa rever. Então, o que eu faria? E proponho, obviamente, para vocês. Entender de biologia, tá? Vamos separar. De biologia. Saber o que vai cair, né, nas provas, saber o que mais vai cair, que sempre esse é o primeiro parâmetro, né, é o norteador. Sabendo o que vai cair, rever esses assuntos. Rever como? Refazer as listas. Então, eu estou bem, então eu vou refazer aquelas listas de exercício que eu passei para vocês, e a base delas está aqui. Então, por exemplo, né, aqui é uma lista, a relação de exercício, aquela tabelinha lá que eu fiz para vocês, que é o que organiza o curso, né? Então, aqui é só o da PUC, ali embaixo do lado da Santa Casa, só como exemplo, só, tá? Então, fisiologia, né? Das últimas 8 provas, caíram 16 questões, então 2 questões por prova, mais ou menos. E pegar e ir fazendo as listas. Tenho muita dúvida em tecido nervoso, né? Aqui foram só as da PUC, né? De nervoso, aí vai lá nas Santa Casa, nervoso, Santa Casa tem bem mais, um vestibular, lógico que vai acabar ajudando o outro. Então, vou fazer só PUC. Faça toda a lista. As listas eu tento fazer com gabaritos o mais didático possível, né? O mais para vocês se basearem sozinhos. Então, veja lá o gabarito, como é para estar a resposta. O aluno que estiver bem, não precisa assistir a aula de novo, vá nas listas. Também leia o material, principalmente de fisiologia, isso para biologia. Leitura de material, eu gosto bastante. E aí, tem várias técnicas, tá? Eu não estou ensinando aqui técnicas de estudo exatamente. Tem por flashcards, o método Pomodoro, o método... Tem até outro dia que eu vi um outro método novo aí que tá importante na internet. Se vocês gostam de fazer resumo, que eu não indico muito porque perde muito tempo. Se vocês gostam de
Colocar no chat GPT também eu não gosto muito, porque o chat GPT não vai saber exatamente o que a gente precisa. Mas peguem o material de vocês, um material bom, se vocês não tiverem, vocês me avisem, e leiam o material de biologia. Leia todo o capítulo, vá fazendo resumos do sistema reprodutor, sanguíneo, digestório e assim sucessivamente. Para a biologia é muito importante ter esse repertório, porque é só assim que a gente vai conseguir responder as questões. Quem for fazer PUC agora não tem mais dissertativa, mas as outras provas têm dissertativa e isso muda muito, tá? Então, façam as listas de novo, ou revejam as listas de novo, né? Biologia é super rápido, química tem conta, mas biologia é super rápido, para as outras matérias também. Leiam o material. Ah, tá com muita dúvida? Assistam às aulas, tá tudo lá na plataforma, que é basicamente de realização dos exercícios, mas isso tem que estar fresco na cabeça de vocês. E uma coisa ou outra vai fugindo, é natural, tá? Percebam que eu peguei essas duas tabelas, olha a importância da gente estruturar o estudo dessa forma. Peraí, vou tirar tudo isso, não. A importância da gente estruturar com probabilidade no que cai. Vamos supor que a gente tenha feito a prova de 2025, e eu já organizei assim, pode ter certeza que o ano que vem vai ser essa mesma ordem aqui, eu nem vou mudar a ordem, assim como eu não mudei do ano passado para esse, tá? Ficou a mesma ordem. Por quê? Olha as questões de 2025, esse ano. Caiu essa. Então, aqui estão as questões, né? O número da questão da prova e o ano da prova, para quem ainda não sabe. Ó, só de fisiologia, na PUC, caiu 1, 2, 3, 4, 5. Metade da prova foi fisiologia. Foi até exagerado, na verdade, porque 2024 só teve uma questão de fisiologia. 2025 ainda teve aqui, ó, evolução, uma questão, ecologia, uma questão, genética, uma questão, e aí percebo, ó, já vai diminuindo aqui, ó, já não vai não aparecendo, né? Eu nem pus a tabela inteira. Então, olha aqui, ó, todas as questões, praticamente, de biologia estão no que eu falei que ia cair. E de 2024? 2024 acabou aqui, ficou essa daqui, aqui não teve evolução, 2024, só que eles forçaram, por exemplo, em genética, não foi genética, em metabolismo energético em 2024, ó. Mas que também ainda tá, né, e tinham menos questões, não tinham 10 questões, não lembro quantas que tinham. Acho que era 1A e 1B, 1 e 2 na dissertativa, não sei se era 1 e 2 na dissertativa, ou só 1, acho que era só 1 na dissertativa, então era bem menos. Mas perceba, de novo, tá nesse blocão aqui de conteúdo. Então, esse bloco é o que a gente vai ver, principalmente, na revisão, né? Mais para baixo aqui também, mas é o que vai cair. É aqui que vocês têm que... Fisiologia, é muita leitura. Evolução, é um pouco de leitura, mas mais exercício. Tem 2 listas de evolução, uma minha, e acho que mais uma ou 2, na verdade. Não sei se tem 3 listas agora, estava vendo isso ontem e não lembro. Ecologia, é muito exercício, mas façam muita leitura também. Vai ajudar. Genética, não façam leitura, é exercício, né? E são exercícios fáceis, na verdade, né? Não é tão difícil assim. Faça muita leitura, porque, muito exercício, porque precisa ter uma boa interpretação. Metabolismo energético, respiração aeróbica, fermentação e fotossíntese, também entendam os esquemas, assistam às aulas, que aí é bem importante. Percebam que na prova da Santa Casa, aqui ao lado, a mesma coisa, ó, fisiologia, mesma ideia. Genética muda um pouquinho aqui a ordem. Reino plant, na Santa Casa precisa ver, que não tem aqui na PUC. E ecologia, ecologia aqui, cadê? Marquei errado. Genética e ecologia. Então, a base, o grande bloco de aulas, de conteúdos, se sustentam, tá? Se repetem, no caso. Então, façam isso, revejam as listas. Se precisar, revejam as aulas, porque nas aulas agora, eu vou dar uma pincelada em algumas coisas, mas não vou conseguir ver com profundidade nada mais. Até porque vocês têm que ter um momento para estudo sozinho, né? Tem um professor que eu sempre esqueço o nome, ele fala, assistir a aula é diferente de estudar.
quando você assiste a aula, a gente está ali assistindo de uma forma mais passiva, por mais que eu esteja escrevendo, e na hora de estudar, é sentar ali sozinho e tentar fazer aquele conteúdo entrar na nossa cabeça, tá? O método Feynman de estudo também, tem vários métodos de estudo, né? Para ajudar ali a entender o conteúdo. Quem tiver dúvida do que fazer, como fazer, vá me perguntando, tá? Que mais? Isso é um método para biologia, tá? Para química, e esse da biologia eu indicaria, por exemplo, também, quem for precisar, para história, para geografia, muita leitura, exercício. Para química é mais exercício. Então, a nossa revisão de química eu vou conseguir ser mais completo, porque são aqueles tipos de exercício, o aluno entendeu, por exemplo, que vocês tiveram bastante dúvida em soluções, estequiometria, o aluno entendeu aquilo, beleza, não precisa ler nada mais, não precisa de mais materiais. Então, são formas diferentes da gente entender o conteúdo, tá? A lista que eu peguei, né? Então, na Santa Casa tem muito mais exercício, porque a prova é bem extensa. Então, ó, quantos exercícios de genética para treinar, por exemplo. De novo, ó, a prova estava toda aqui, ó. 2025, 2025, só 2 de fisiologia, né? Mas o só é, na verdade, estou sendo até errado no só. 2 questões de um assunto só, apesar de ser nervoso e reprodutor, né? Numa prova é muita coisa, né? Genética, aí tem 4 questões de genética. Reino plant, 3, 4 questões também, né? Ecologia, 2 questões. Então, ó, a prova de 2025 estava aqui. Evolução, 3 questões. E a de 2024? Estava aqui também. 2024, 2024, 2024, 2024. Ó, tudo repete, gente. Ó, olha aqui, ó. Citologia, por exemplo, que nem é comum na PUC, na Santa Casa, caiu bastante citologia em 2024. Já o ano passado, né, para esse ano, não caiu. Então, isso daqui ajuda vocês nessa reta final, ajuda o tempo inteiro, mas nessa reta final a selecionar e não perder tempo de estudo, tá? Deixa eu só desligar aqui o... Rafa, você me mandou uma mensagem e apagou. Qualquer coisa me avisa aí. Manda por aqui, tá? Podem me interromper, pessoal, seja por áudio. Acho que de todos aqui, só o Henrique, que não tinha participado, mas o Henrique é um aluno até que eu já conheço. Pode me interromper, Henrique. Enfim, a hora que vocês quiserem. Tá bom, Rafa. Podem me interromper, eu não ligo, eu retomo o assunto. Se vocês estiverem abertos aí, olhar e falar, putz, esse exercício desses assuntos de hoje, eu não entendo tal coisa, me manda no chat, eu queria saber mais disso, né? Será que é importante? Aí a gente vê, analisa se é importante ou não, para a gente retomar. O que eu fiz para a revisão do sistema nervoso? Que aí eu escolhi essas questões com base em algumas que vocês me mandaram e outras que eu vejo que se repetem, né, lá da nossa lista. Questão 4, 6, 7, 8 e 9. Vou discutir aqui rapidinho algumas coisas e a gente faz esses exercícios. Vai abordar tudo? Não, igual eu vou mostrar em vários pontos para vocês, tá? Principalmente na parte de fisiologia, que é essa importante. Ela acaba sendo muito ampla, muito ampla, e aí não dá tempo, nem as provas todas vão conseguir abordar tudo, tá? Por exemplo, posso pegar essa 4 aqui. Não, a 4 é que eu vou fazer, né? Deixa eu ver. Eu vou pegar a 4 como exemplo já. Depois eu vou lá. Mas vamos lá. Coisas que a gente precisa saber
de sistema nervoso. Primeira coisa, o sistema nervoso é tudo aquilo que organiza, né, os nossos tecidos, que organiza o nosso corpo, né? O sistema, então entraria ali todo sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. No sistema nervoso periférico, a gente divide em autônomo e somático. O sistema nervoso central, a gente divide em encéfalo, a gente divide em medula espinhal. Isto daqui do sistema nervoso, organizando todas as partes e como elas se relacionam, praticamente não cai, tá? Cai uma coisa ou outra, igual está na questão 4 ali. E que é bastante coisa. O que cai mais, bem mais, é o tecido nervoso. Então, tecido é o tecido, né, a estrutura que faz parte, e sistema seria a organização como um todo. O tecido nervoso, que engloba basicamente o neurônio, como ocorre o impulso nervoso, o que faz esse impulso nervoso variar e algumas características desse impulso nervoso, tá? Nem muito mais detalhes sobre tipos de células, outras células da glia, por exemplo, não caem, tá? Então, o que a gente tem que ir para a prova sabendo, com certeza, é tá aqui, as partes do neurônio. O neurônio, então, o que pode ser muito fácil para alguns. A primeira estrutura aqui, que são essas primeiras projeções, dendritos. A parte onde fica o núcleo, e é mais larga, tem uma parcela maior até de citoplasma, corpo celular. E todo o restante, axônio. O que aqui na extremidade, quando o axônio se ramifica, não tem um nome mas, exato, não é uma parte, as três partes são essas, mas aqui, então, seriam só as extremidades do axônio. Então, obviamente, é uma parte do axônio. Isso é muito tranquilo, né? As partes do neurônio, mas é bem perguntado, principalmente qual é o caminho do impulso nervoso. Então, essa informação do impulso nervoso, que dentro do neurônio é um impulso, é um estímulo elétrico, já que há uma mudança de carga ali na membrana, de fora para dentro da membrana. Dentro do axônio, esse estímulo elétrico sempre é de dendrito para o corpo celular e axônio, nunca na ordem inversa, isso é bastante perguntado. Então, dendrito, corpo celular e axônio. Onde, a partir de um estímulo que começa no dendrito, há uma troca de cargas, onde o meio externo, que tem mais íons sódio, e o meio interno, que tem mais íons potássio, só que ficando com uma diferença de cargas ou de potencial, onde o meio externo é mais positivo e o meio interno do neurônio ele é mais negativo quando está em repouso. Como há uma troca de cargas, o sódio principalmente entra com intensidade a hora que chega esse impulso nervoso, a hora que chega esse estímulo, o interior fica positivo e o exterior negativo, e aí, desta forma, com essa troca de cargas, o impulso nervoso passa por todo o neurônio, principalmente aí na parte mais extensa, que é o axônio. Para
facilitar e aumentar muito a velocidade desse impulso nervoso, a gente tem essas estruturas que são formadas de lipídios, a bainha de mielina, que são estruturas que fazem com que o impulso nervoso ocorra aos saltos. Então, o impulso nervoso ocorre aqui, depois aqui, depois aqui. Então, são pedaços muito menores que promovem ali o impulso nervoso extremamente mais rápido. Então, a bainha de mielina também é bastante perguntado. Ela aumenta a velocidade do impulso nervoso, já que faz o impulso nervoso ocorrer aos saltos, não em toda a extensão do axônio, tá? Isso também é bastante perguntado. Percebam que aqui eu estou resumindo um pouco, estou falando, mas quem for fazer prova dissertativa, isso eu estou vendo, sempre vejo muita dificuldade isso. Na prova dissertativa, para vocês construírem essa argumentação, é complexo. Se vocês não treinam, fica mais difícil. Então, o ideal é dissertar, tentar explicar exatamente com as suas palavras como ocorre esse impulso nervoso, ou para várias outras questões de biologia que a gente precisa explicar, tá? Continuando, esse impulso nervoso, dendrito, corpo celular, axônio, a hora que chegar na extremidade do axônio, vai estar em conexão com outras células. Então, todas essas extremidades estão em conexão ou com uma outra célula, pode ser muscular, tá? Ou com um outro neurônio. Então, o dendrito de outro neurônio, tá? Ele sempre vai estar em conexão com uma outra célula. O que a gente chama essa conexão de sinapse. Então, aqui é a extremidade do axônio do primeiro neurônio, né? Do neurônio pré-sináptico, e ali embaixo seria a célula pós-sináptica, que pode ser assim um músculo ou um outro neurônio, geralmente, tá? Ou uma glândula. Quando esse impulso nervoso, igual ele está representando aqui, chega esse impulso nervoso elétrico, chega na extremidade do axônio, ele vai encontrar aqui várias vesículas, que são essas bolsas aqui, vesículas sinápticas, que elas estão cheias de neurotransmissores. Tá aqui as bolinhas, representadas nas bolinhas vermelhas, tá uma legendinha aqui, tá? Neurotransmissores, que aí é a acetilcolina, a noradrenalina, a... Nossa, fugiu. Acetilcolina, noradrenalina, já lembro mais uma ou outra. Geralmente a gente fala dessas duas. Esses neurotransmissores vão ser estimulados a ser liberados, então essas vesículas sinápticas aqui, ó, elas vão se abrir na fenda sináptica, liberando esses neurotransmissores. Como? Aí não precisa saber isso daqui, mas abrem-se canais de cálcio e esse cálcio estimula essa abertura. Não precisa saber disso daqui. As vesículas sinápticas, liberando os neurotransmissores, eles se ligam a receptores na célula pós-sináptica, e aí esses receptores é que mandarão ali o estímulo para a próxima célula pós-sináptica realizar o que o neurônio mandou, a informação que o neurônio trouxe, tá? Essa passagem de informação pela fenda sináptica é uma passagem de informação química. Então, dentro do neurônio, esse estímulo nervoso é físico. Na fenda sináptica, entre uma célula, um neurônio e a célula pós-sináptica, essa comunicação, esse estímulo é químico via neurotransmissores, tá?
Isso também é perguntado. Neurotransmissores. Tá? Aqui é um resumo do resumo, gente, para a gente ver algumas questões e ver algumas partes importantes desse conteúdo, tá? Questão 4. Então, eu selecionei algumas. 4, 6, 7, 8, 9. Aqui, selecionei a 4, lembro já até porque. Que aí é uma coisa que eu não consigo, a gente não vai conseguir rever juntos numa revisão, tá? Falei disso bastante na aula gravada que já está aí, mas na revisão, que todos vocês têm acesso, mas na revisão a gente vai ver algumas pinceladas aqui. Analise o gráfico que representa a variação da pressão parcial de dois gases respiratórios no ar alveolar em diferentes regiões do corpo humano. Então, tem os dois gases, daqui a pouco a gente analisa isso. E aí a letra B, que é referente ao sistema nervoso. Cite o órgão do sistema nervoso central responsável pelo controle involuntário dos movimentos respiratórios. Então aqui, ó, sistema nervoso central fala, é uma pergunta que fala sobre o sistema nervoso e suas funções. Então, qual que é a função do cerebelo, qual que é a função do encéfalo, qual que é a função do tronco, qual que é a função da medula espinhal e qual que é a função aqui, por exemplo, do bulbo respiratório, tá? Então, o controle involuntário da respiração, quem faz isso é o bulbo, tá? Então, essa parte aqui precisa, principalmente nesses vestibulares de medicina, precisa retomar, tá? Qualquer dúvida, se vocês não tiverem um material bom disso, me avisem. E a segunda parte da pergunta: que alteração química no sangue é percebida por esse órgão que o faz estimular o aumento do ritmo respiratório, tá? Aqui é algo que é muito comum de perguntar também, algo que eu sempre falei o ano inteiro, né? A alteração química no sangue é a acidez. Acidez causada pelo aumento de CO2. O CO2, que é um óxido ácido, ele vai no ambiente aquoso, que obviamente é o sangue, se transformar em ácido carbônico, e esse ácido vai ionizar, a gente vai fazer aqui, transformando isso em ácido, né? Mudando o pH. Escrevi tudo errado aqui, né? Acidez. Então, o CO2 mais água, ele é um óxido ácido, vai ficar em equilíbrio químico, que a gente viu há pouco, H2CO3, que vai ficar em equilíbrio, liberando H+, mais HCO3 menos, ambos aquosos, diminuindo o pH. Então, excesso de H+, diminui o pH, e isso é um estímulo para o bulbo respiratório aumentar o ritmo respiratório, porque aí vai fazer esse CO2, produto do metabolismo celular, ir embora. Olha como está tudo interligado aqui, esses assuntos, tá? Foi até por isso também que eu escolhi essa questão 4. Que viu bastante sobre isso é fundamental fazer essa relação, tá? Tem umas duas, nessa lista aqui tem umas 2, 3 questões que envolvem esse assunto aqui de pH. No caso aqui, a letra A, que perguntava mais sobre esse gráfico, né? No ar alveolar eu vou ter uma maior quantidade de oxigênio, uma menor quantidade de CO2, né? E aí, à medida que vai passando para os tecidos, esse oxigênio vai entrando nas células, vai diminuindo o oxigênio, né?
e o CO2 vai diminuindo, mas retornando aqui no caminho contrário para ser expulso, tá? Mas aí era da questão A. 4, 6 agora. O 6, de novo, ó, também tem uma estrutura que mostra um trecho do sistema nervoso, né? O sistema como um todo, a medula espinhal, um órgão do sistema nervoso central, que é a medula que perpassa todas as vértebras, né? O interior das vértebras. E aqui a gente tem a inervação somática, então dois nervos, nervos são conjuntos de neurônios que vão mandar a informação para o músculo e receber. Então eu vou ter um neurônio que vai perceber o estímulo para a gente se movimentar, o neurônio sensitivo, perdão, e o neurônio motor, que é esse daqui de baixo, que vai mandar a informação para o músculo realizar o movimento. Então, isso também ali está ligado ao conteúdo de arco reflexo, também é importante, tá? Vou ler a questão. Analise a figura que ilustra um dos tipos de inervação que ocorre no corpo de uma pessoa saudável. Tá, era o que a gente estava discutindo. Letra A. Cite o nome do órgão do sistema nervoso central que está parcialmente representado nessa figura. E aí, né, a medula espinhal. E qual estrutura óssea protege esse órgão? São as vértebras. Então perceba aqui também, bem tranquilo, as vértebras que formam a coluna vertebral, né? Não tem muita dificuldade, né? Vestibular também, às vezes, não é detalhes, não é muita dificuldade saber muito detalhe. A gente precisa saber um pouco de tudo, tá? E aí, o que saber desse todo, né? Focar ali no que mais cai, a probabilidade de acerto também aumenta. Letra B. A toxina botulínica do tipo A está sendo usada nas aplicações estéticas para reduzir rugas e marcas de expressão e atua na inervação somática, que faz sinapses com certos músculos. Em qual tipo de nervo periférico a toxina atua? E explique o que essa toxina provoca na junção neuromuscular, mencionando o resultado que causa no músculo. O que acontece com o Botox, né, a toxina botulínica, é que a pessoa não vai conseguir mexer o músculo. Então, né, esses dias eu até vi um videozinho na internet e tinha um grupo de amigas, e aí qual que conseguia fazer, deixa eu ver se eu vejo aqui, qual que conseguia levantar a sobrancelha e ficar com as dobras aqui normais, né, quando a gente vai ficando também mais velho. E aí de todas, acho que só uma fazia só, e aí era aquela que não tinha feito Botox. Então, nenhuma conseguia fazer esse movimento de movimentação dessa musculatura aqui, né? Se eu não mexo essa musculatura, olha como vai ficar lisinha, né? Então, o Botox tem que dar um jeito do neurônio não avisar para a musculatura contraia, porque se a musculatura não contrair, eu não faço esse movimento, certo? Isso é simples. Então, ela vai atuar nos nervos do sistema nervoso periférico, né? Eu tenho o central, que é dentro dos ossos, né? No caso aqui, o sistema nervoso central. Para cá é o sistema nervoso periférico, que vai atingir lá, no caso, o músculo. Então, ela vai atuar no sistema nervoso periférico, impedindo ali esse sistema nervoso periférico somático. O somático é aquele que eu tenho controle sobre ele, o que vai fazer eu movimentar os músculos, tá? Não é o autônomo, o sistema nervoso periférico autônomo. Eu não tenho controle, que é o caso de dilatação da pupila, aumento do batimento cardíaco, aumento da respiração, né? Esse é o autônomo, ele é independente da minha vontade. O somático é aquele que eu consigo controlar, no caso, principalmente, dos músculos, tá? E aí, a toxina botulínica vai atuar principalmente na sinapse nervosa, impedindo que os neurotransmissores cheguem no músculo e façam esse músculo contrair, tá? Então, essa
Deixa eu ver onde estava exatamente a pergunta. O que essa toxina provoca na junção, ó, neuromuscular, entre o neurônio e o músculo. Então, ela impede a liberação dos neurotransmissores, que esses neurotransmissores cheguem no músculo para estimular a contração, tá? Mesmo que o aluno se o aluno tivesse um conhecimento geral de vida, entendesse um pouquinho aqui, dava para, né? Explica o que é a toxina, o botox, que não mexe o músculo, provoca na junção, ó, entre o neurônio e o músculo. Opa, se o aluno lembra que isso daqui é uma sinalização química, vai impedir que esses neurotransmissores cheguem no músculo para que esse músculo se contraia, né? Já dá uma resposta muito ok para ser colocada, tá? Depois da questão 6, eu tinha escolhido 7, 8, 9. É tudo na ordem. 7. Nem sei se eu vou conseguir ver. 7 e 8 era muito. Acho que 7 e 8 ou 7 e 9 eram muito parecidas. 7 e 9. Eu acabei decidindo colocar as duas. Deixa eu tirar tudo isso daqui que já estava respondido já. A 7 vai de uma forma mais específica, na verdade, em algo que eu não falei pouco, que é o próprio impulso nervoso. Vou repetir aqui e já vai ajudar para a gente acelerar a questão. Na membrana do axônio, principalmente, vamos fingir que ela está aqui, eu tenho muito sódio do lado de fora e potássio do lado de dentro, de qualquer jeito. O potássio também é positivo, né? Mas, de qualquer jeito, a carga externa é mais positiva e a carga interna é mais negativa. Isso de um neurônio em repouso. Quando o impulso nervoso chega, esse sódio entra, e esse sódio entrando no interior vai ficar mais positivo do que o exterior. E aí é esse sinal químico, físico-químico, que vai passando o impulso nervoso pelo axônio. Depois, isso daí tem que voltar ao normal, né? Então, esse sódio que entrou em excesso vai ter que ser jogado para fora. E aí entra a famosa bomba de sódio e potássio, mandando fora ali o sódio, tá? Vamos ver aqui a 7, então, como é que fica a 7. A propagação do impulso nervoso relaciona-se com a movimentação de íons de sódio e potássio na célula. A abertura dos canais de sódio após o estímulo e a entrada rápida desse íon fazem com que ocorra a mudança na diferença de potencial do neurônio. Então, diferença de potencial é o potencial lá da física, né? A DDP. Na porção terminal do axônio, o impulso nervoso proporciona a liberação de vesículas que contêm mediadores químicos, os neurotransmissores, que caem na fenda sináptica e dão origem ao impulso na célula seguinte. Então percebam aqui que está um resumo do conteúdo, tá? A PUC ali já deu algumas informações, talvez elas sejam até inúteis, né? Quando o exercício dá muita informação, raramente a gente já usa essas informações. Mas vamos ver. Considere as informações complementares a seguir relacionadas aos neurônios e ao transporte do impulso nervoso. Informação 1. Os impulsos nervosos são alterações na diferença de potencial elétrico pela membrana plasmática de um neurônio? Sim, né? Acabei de falar sobre isso. Afirmação 2. Em condições de repouso, observa-se maior concentração de sódio no meio intracelular dos neurônios. No meio extracelular, a maior concentração de potássio. Essa questão, pessoal, está muito específica, mas tem uma outra questão na prova também que fala aí, nas provas que falavam isso, tá? Então, cuidado, o sódio no repouso é maior quantidade fora e o potássio maior quantidade dentro, tá? Tá errado aqui. 3.
os anestésicos impedem a propagação do impulso nervoso, impossibilitando a sensação de dor. E aqui é algo que vocês podem assistir 20 mil aulas e raramente alguém vai te falar sobre isso. Porque é algo específico. Então a gente tem que entender, o aluno tem que interpretar, falar, poxa, o impulso nervoso é o que manda também, né, a informação da dor. A anestesia que faz essa dor parar acaba impedindo a propagação, pode impedir esse canal de comunicação para avisar sobre a dor. Então, pode deixar ali uma questão um pouco com dúvida, né, apesar dessa estar certa, tá? Mas não adianta, gente, não adianta. Se vocês lerem vários e vários materiais, vocês não vão encontrar essa informação desse jeito. Então, essas duas primeiras, sim. Então, aí também, né, no caso da PUC, aqui, que esse exercício era da PUC, tem que trabalhar ali com as alternativas que vocês acham estejam mais seguros, tá? 4. As fibras nervosas podem ser mielínicas, conduzindo o impulso nervoso com menor velocidade, ao contrário, ou há mielínicas que conduzem o impulso nervoso mais rapidamente. Quanto mais bainha de mielina, que eram aquelas células que contêm uma membrana com muito lipídio ali, formam essa bainha de mielina, quanto mais tiver, mais rápido é o impulso nervoso. Algumas doenças, principalmente de idosos, estão relacionadas a essa perda da bainha de mielina, então fica tudo mais devagar. Algumas doenças neurodegenerativas, né? Neurônio e degenerativas que vai se perdendo ali, estão relacionadas à perda da bainha de mielina. Então, essa daqui, ó, é uma que tem que saber que está errada, tá? Então, tudo que tivesse 4 aqui, ó, já ia embora já. 5. A acetilcolina, noradrenalina, serotonina e dopamina, que eu estava esquecendo agora há pouco, né? São neurotransmissores comuns do sistema nervoso humano. A dopamina, acho que eu vi umas 10 vezes entre ontem e hoje falar de dopamina relacionada a estímulo, a prazer e bem-estar, em conteúdos relacionados a recompensa, principalmente, né? Então, quando eu faço alguma coisa que eu tenho essa recompensa, por exemplo, eu como alguma coisa que eu gosto, assisto alguma coisa que eu gosto, ou vejo muito celular, está relacionado a essa questão da dopamina, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar da dopamina, produz. Mas motivação, prazer, aprendizado também, né? E memória, a dopamina. Então, esses dias ouvindo TikTok, qualquer coisa assim, vídeos sobre musculação, que libera dopamina, e pessoas com dificuldade de aprendizagem, né? Coisas que eu estava pesquisando esses dias, falava muito sobre esse neurotransmissor, tá? Então, 5 também correta, 1, 3 e 5, letra D, né? Já estava marcada aqui já a letra D antes, tudo bem? Percebam que essa questão é quase uma revisão do tecido nervoso, não fala nada do sistema nervoso. 8. Eu vou pular o texto, eu vou pular 8, que eu acho que eu falei mais já do que precisava. Olha só para mostrar que mais uma questão que caía. Os axônios dos receptores neuronais olfativos não possuem bainha de mielina. O que aconteceria com a transmissão do impulso nervoso se houvesse essa bainha? O impulso nervoso ficaria muito mais rápido caso como chamava mesmo? Esses receptores neuronais olfativos tivessem bainha de mielina, tá? Então, essa que é a resposta. A propagação do impulso nervoso seria mais rápida. Perceba aqui de novo uma pergunta sobre isso.
E a 9, que é um pouco do que a gente já estava discutindo ali, do potencial de ação. Depois tinha até uma questão aqui, e eu também vou pular isso daqui de propósito, tá? Do potencial de ação. Aí seria uma parte bem médica, mais específica, que seria essa mudança de voltagem, né, de DDP, de diferença de potencial, quando a célula está em repouso, quando o interior da célula está passando ali o estímulo nervoso. Voltem na aula, qualquer coisa, é bem importante saber sobre isso e ajudará a responder a questão 10 do Einstein, é algo bem específico da medicina, tá? Fisiologia ali, principalmente. Questão 9. Um dos mecanismos importantes para garantir o equilíbrio de eletrólitos nas células é a bomba de sódio e potássio. Em qual etapa da condução do impulso nervoso a bomba de sódio e potássio tem um papel fundamental? E explique o que ocorre nessa etapa. Tem a ver, pessoal, com o potencial de ação também, tá? De toda forma, na verdade, né? A gente tem 3 fases: o repouso, quando a célula não está estimulada; a despolarização, quando o sódio entra na célula e o interior vai ficar positivo, ó, com mais 40 milivolts, a esse pico, e depois tem a repolarização, em que aí a bomba de sódio e potássio vai mandar de volta para fora esse sódio, né? Bomba de sódio e potássio, pega o sódio e manda para fora, vai pegar o potássio e volta para dentro esse potássio, né? É na fase de repolarização, para que aí o neurônio fique pronto, né? Fique em repouso novamente, fique pronto para um próximo estímulo, tá? É isso, pessoal. Dessa revisão rápida. Não sei se a gente vai conseguir voltar. Tudo que eu preciso e posso voltar quanto vocês precisarem é das dúvidas de vocês, tá? Porque estando longe, mesmo o professor do cursinho, aquele mundaréu de gente lá que tiver no colégio, 30, 40, 60 alunos, a gente não tem como saber em que nível que vocês estão. Então eu posso estar falando isso daqui, pode estar sendo tudo groselha para muitos de vocês, porque já estão dominando o assunto. Então, isso vocês precisam vir com as dúvidas para eu saber que ponto aí que eu posso ajudá-los a evoluir, tá? Próximo assunto que a gente vai ver uma revisão: tecido sanguíneo. A parte de tecido sanguíneo também tem uma característica importante, tá? Se vocês... Eu escolhi 3 questões. 3 não, perdão, 4. Deixa eu só passar o olho aqui para ver se... Ó, a parte de tecido sanguíneo, se vocês forem abrir o livro, olha que interessante. Vocês vão se deparar ali que tem glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma, plaquetas. Nos glóbulos brancos, né, que são os leucócitos, tem vários tipos de células: neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócitos. Gente, é um mundaréu de coisa. E nada disso nunca foi perguntado aqui nessas questões, né? De tecido sanguíneo, cai algumas coisas muito, muito simples, tá? Como esse exercício 1 do Einstein aqui, ó, de 2025. E algumas coisas, principalmente, que precisa saber. Coagulação sanguínea, isso é importante, cai bastante. Obviamente, ali a função das hemácias, que elas, obviamente, transportam oxigênio. A hemácia é fundamental no transporte de oxigênio, obviamente, do pulmão para as células, né? Dos alvéolos pulmonares para as células.
mas não é o principal meio de transporte do gás carbônico, tá? O gás carbônico, como a gente já falou, ele vai principalmente ser transformado na forma de íon carbonato. Então, na forma aquosa, é a principal forma de transporte, que aí vem das células para os alvéolos pulmonares para ser expulso ali, tá? Na expiração. Então, do tecido sanguíneo que eu falei, coagulação, deixa eu ver aqui. Centro respiratório a gente já falou, ó, vai cair de novo aqui na 2, nem vou. Centro respiratório, que estimula o aumento da ventilação pulmonar, aqui está ligado ao sistema nervoso, o bulbo respiratório, de novo, tá? Então vale a pena estudar isso. O que mais ali? Vasos, a importância, e aí as coisas que eu vou ver com detalhes com vocês, que eu acho que é um pouquinho mais chato, né? Mais específico, 4, 8, 11 e 12. 4, 11, 8, 10 e 12. A 4, eu vou fazer uma ordem diferente aqui. Acho que eu nem vou apagar o que está ali do lado. Não lembro o que eu usei durante a pergunta, a minha resposta na época. Eu vou aqui nesse mini resumo. Então, isso daqui eu fiz. É como isso daqui vocês depois, ou agora podem dar um print, depois, enfim. É um mini resumo sobre os linfócitos. Algo bastante perguntado, tá? Então, os linfócitos podem ser T ou B, enquanto os do tipo T, as células T, participam da imunidade celular e têm vida mais longa, os linfócitos do tipo B, ou células B, produzem anticorpos. Então, os anticorpos são produzidos a partir dos linfócitos do tipo B, e os linfócitos do tipo T, a gente vai ver, acho que estava aqui, eles acabam fazendo ali por vezes, a fagocitose. Então, são linfócitos diferentes, tá? Todos os tipos de linfócitos participam da memória imunológica e só podem reconhecer antígenos específicos. Então, os linfócitos são específicos para um determinado antígeno, um vírus, uma bactéria que entra no nosso corpo. Quando os linfócitos entram em contato pela primeira vez com um antígeno que são capazes de responder, dividem-se várias vezes. Parte dos linfócitos diferenciam-se em linfócitos B, que podem dividir-se várias vezes, produzindo mais linfócitos B e plasmócitos, que participam da produção de anticorpos. Então, entrou em contato com o antígeno, esses linfócitos começam a se multiplicar, parte deles vira o linfócito B, para a produção de anticorpos que vão grudar nesses antígenos, isso é importante. Então, quando eu tenho, sei lá, vou fazer uma bactéria aqui, tá? Uma bactériazinha. Quando eu tenho uma bactéria lá, o anticorpo específico a essa bactéria, o anticorpo tem essa forma em Y, onde a parte específica fica na parte do Y aqui na estrutura, ela vai grudar ali no antígeno, uma ligação antígeno, que é a bactéria anticorpo, e esses anticorpos é que vão marcar, porque aí vão vir as outras células e vão conseguir aqui, ó, opa, essa estrutura está marcada, vamos destruir essa estrutura, que é o antígeno, no qual os anticorpos conseguiram marcar. E aí acho que é o texto que tem na sequência, né? Outra parte diferencia-se em linfócitos T, que sofrem várias sequências de divisões celulares e produzem linfócitos citotóxicos, capazes de lisar células estranhas ou infectadas por vírus. Então, os linfócitos T é que vão perceber essas células marcadas pelos anticorpos e vão conseguir destruir essas células, tá? Que é o que fala aqui. Algumas células T e B não sofrem diferenciação e permanecem como células de memória de vida longa. Então, por isso que num próximo contato com esse vírus ou com essa bactéria, né, esse antígeno,
a resposta será muito mais rápida, tá? É o que está falando abaixo. Também temos, e aí tem algumas questões sobre isso, os linfócitos T podem ser de dois tipos, tá? O linfócito T CD4 e o linfócito T CD8, que eles são, né, citotóxicos. O CD4 e o CD8 são auxiliares ou supressores. O que é isso, né? Os linfócitos citotóxicos são efetores primários da imunidade celular, então eles vão destruir, né, a própria célula, o linfócito T vai destruir as células invasoras ao reconhecer células com antígenos estranhos e matá-las ou provocarem a sua lise, o seu rompimento, tá? Aqui, bem pequeno o resumo, só porque eu acho essa parte muito específica. Às vezes é difícil encontrar um material bom com isso, né? Raramente eu encontro um material que explique bem a diferença entre linfócito B, produtor de anticorpo, e linfócito T, que ele é mais citotóxico, ele vai destruir a célula invasora, o B não faz isso, e ambos servem de células de memória, tá? Então, por isso que eu deixei esse texto aí para vocês. Vocês sabem que é raro ali eu fazer esse tipo de proposta aqui, já que você já tem muito material ali para se basear. Vamos para essa pergunta aqui. Que já está, na verdade, respondida com o texto. Esse era o objetivo, tá? Vacinas gênicas são uma nova realidade para a humanidade. Consistem em introduzir no organismo humano partículas de DNA ou de RNA que têm informações bioquímicas do micro-organismo patogênico e que devem estimular a resposta imune. Uma dessas vacinas é a de RNA mensageiro, a qual contém moléculas de RNA envoltas por uma capa lipídica, as quais conseguem penetrar nas células humanas. Essas moléculas de RNA mensageiro, por sua vez, contêm uma sequência genética para a síntese de um antígeno, presente normalmente na superfície do microorganismo, os quais se deve prevenir. Uma vez administrada a vacina de RNA mensageiro, quais tipos de linfócitos serão estimulados pela presença dos antígenos virais sintetizados no organismo humano? E aí, continuando, que é a segunda parte, normalmente a imunidade obtida pelas vacinas de RNA mensageiro dura um longo tempo. Por que isso ocorre? Então, a primeira parte, que tipos de linfócitos devem ser estimulados, né? Os linfócitos T, eles vão ser os primeiros a ser estimulados. Esse T, CD4 e o T, CD8, né? E os linfócitos B também para a produção de anticorpos, tá? Então, os dois tipos de linfócitos acabarão sendo, no final das contas, estimulados, tá? E aí, por que essa característica dura um longo tempo, né? Essa imunidade dura um longo tempo. E aí são as células de memória, né? A produção desses linfócitos, a multiplicação desses linfócitos, a gente acabou de ver, uma parte deles não se diferencia, não se multiplica para servir de células de memória, para que aí sim, num futuro encontro com esse antígeno, essas células já saibam, de forma específica, atacar esse antígeno, promovendo uma resposta que a gente sabe que é muito mais rápida e muito mais intensa, que é o objetivo de qualquer vacina, tá? Estimular essa resposta imunológica, tá bom? Aqui eu dei uma explicação maior sobre, vou até tirar aqui, sobre as vacinas de RNA. Depois da 4, 8, 10, 12. A 5 aqui, sobre coagulação sanguínea. A 6 é muito tranquila. 8, da FMJ.
Cientistas injetaram componentes da parede de bactérias em camundongos. Esses componentes provocaram uma resposta imune dos camundongos a essa injeção de componentes bacterianos. Após 2 horas, os animais já estavam com febre, perdão. Com isso, os cientistas descobriram que neurônios ativados do hipotálamo faziam a temperatura dos animais subir, deixando-os cansados e induzindo-os a procurar lugares mais quentes para descansar. Letra B. A febre desencadeia modificações nos vasos sanguíneos da pele e nos músculos. Quais são essas modificações? E aí também, qual a importância dela para o controle térmico do corpo, né? Então, aqui, uma questão diferente relacionada aí a tecido sanguíneo, né? Mais importante porque está relacionando qual que é basicamente a função da febre no nosso corpo. O que acontece com os vasos sanguíneos da pele e músculo é que vai passar menos sangue, vai causar uma vasoconstrição, passando menos sangue para os músculos, por isso que a gente fica com frio e por isso que a gente fica mais mole, né? Os nossos músculos não querem trabalhar porque eles estão ali sem sangue, sem energia, tá? Isso é normal, essa vasoconstrição, justamente para que o nosso corpo, a parte interna ali também, além dos interna mesmo, ele fique mais quente. Porque, vamos lá, se eu tô... vou dar exemplo das mãos, né, por exemplo. Por que as nossas mãos e pés esfriam muito rápido? A gente fica com frio muito rápido e já coloca dentro do casaco. Porque passam muitos vasos sanguíneos, passa muito calor, né? Então esse calor está sendo trocado com o ambiente. Se o calor está sendo trocado com o ambiente via extremidades, porque está passando muito sangue, eu resfrio, né? O meu corpo tem sistemas para manter e gasta energia para manter o corpo quente, mas eu estou resfriando o tempo inteiro, principalmente pelas extremidades. Quando eu tiro esse sistema de resfriamento, então eu contraio os vasos sanguíneos dos músculos. Então não está passando sangue por aqui e o meu corpo está produzindo calor pelas reações químicas metabólicas. O que acontece é que esse calor vai se acumulando no nosso corpo. E isso é a febre, tá? Isso causa o aumento da temperatura corporal, tá? E aí, qual a importância delas para o controle térmico do corpo, né? Dessas modificações. Para o controle térmico, caso eu queira aquecer, vai ser, né? Passar menos sangue vai aquecer. Caso seja resfriar, então eu preciso fazer um estímulo contrário, que é o natural, passar muito sangue pelas extremidades, pela pele, pelos músculos, justamente para haver essa troca de calor. Então, essa questão é uma outra questão. Vocês podem ler um monte de manuais, livros, resumos, e vocês não vão achar falando exatamente sobre isso. O que o vestibular quer de vocês? Que faça essa relação, tá? Entre passar sangue nos músculos e perder calor para o ambiente, o que pode ser algo bem, bem difícil, tá? Pode ser, não. É algo bem difícil, tá? A FMJ tem algumas questões assim que são bem... seria um conhecimento bem amplo que o vestibular cobra de vocês. E bem interligado. As questões são muito boas, mas são difíceis. 10. A 10, eu vou pular um pouco o texto, fala sobre vacina, né? Estava até escrito ali, eu estava tirando. Que eu vou falar aqui, ó. Atualmente, sabe-se que o método de variolização, né? Que era adicionar a varíola ali, bovina nas pessoas para que elas ficassem imunes. É o que está falando aqui. É o que está falando aqui o texto, tá?
aqui, ó, variolização, que aí inoculavam em pessoas e essas pessoas ficavam imunes, tá? Aqui é uma outra parte do sistema sanguíneo que é bem importante, que é o tipo de imunização que a gente pode adquirir, que são essas subdivisões. Tenho a imunização ativa, em que eu ativamente vou estimular o sistema imunológico, né? Que aí está ligado ao tecido sanguíneo. E aí está o intercâmbio ali, né? Entre o sistema tecido sanguíneo e sistema imunológico. A imunização ativa, ela pode ser natural, via infecção. Então, peguei Covid do nada, e aí meu corpo depois, na próxima vez, não sofreu tanto. Então, é uma imunização natural. E há a produção de anticorpos pelo indivíduo. Pode ser uma imunização artificial, então, via vacina. Então, fui vacinado, nunca mais peguei Covid, por exemplo, né? Covid não está um bom exemplo nesse caso, porque o Covid, assim como outros vírus de RNA, eles mudam bastante, então a mesma vacina não pode não funcionar para todos os tipos, todas as cepas e as variedades daquele vírus, tá? Aí seria uma discussão à parte, aí não vou entrar em tantos detalhes, mas a vacina é isso, tá? E pode ser uma imunização passiva, natural, em que, através principalmente do leite materno, passivamente, a mãe tem anticorpos, ela passa naturalmente para o bebê que está tomando leite. E esse bebê fica imune enquanto esses anticorpos estiverem no corpo do bebê. Então, há uma produção de anticorpos pelo indivíduo, na imunização passiva, não. Então, essa imunização é de curta duração. O passivo, eu não estou ensinando aquele organismo a produzir anticorpos, tá? E de forma natural, vem principalmente via colostro, que é a primeira parte ali do leite materno. Ou artificial, que é principalmente o soro. Então, quando eu injeto o soro na pessoa, eu também não estimulo o indivíduo a produzir anticorpos. Eu já estou dando os anticorpos. Então, aqui na passiva, é uma administração ou inserir anticorpos já prontos no indivíduo. Só que aí tem uma desvantagem. Já dei o anticorpo, por exemplo, soro contra veneno de cobra. Não preciso tomar vacinas contra veneno de cobra, porque a porcentagem da população é super baixa que vai tomar uma mordida de cobra venenosa ali. E ainda tem vários tipos de veneno de cobra. Levei a mordida de cobra. Então eu vou já atacar os anticorpos que vão destruir esse veneno, né? Eu estou ensinando o meu corpo a produzir anticorpos? Não, se eu levar outra mordida daqui a um mês, eu vou ter que voltar lá no hospital, porque é provável que o meu corpo não tenha aprendido, tá? Isso é uma imunização passiva e dessa forma também tem curta duração, porque eu não ensino o corpo a se proteger. No caso aqui, então, o método de variolização, eu estou administrando a varíola nos indivíduos, eu estou ensinando os indivíduos a se defender. Então, já está a resposta a letra A lá, mas vamos discutir aqui. Então, é um método de imunização ativa com o uso do próprio antígeno, ou parte da varíola, né, que eu estou administrando, tá, no indivíduo para ele ficar imune. E por fim, já estava aqui também, mas essa é bem tranquila. É uma questão comum também, esse tipo de pergunta. Questão 12, da PUC. Um viajante saudável realizou diversos exames antes de visitar uma região de grande altitude. Depois de passar 2 meses nessa região, permanecendo saudável, seus exames foram refeitos, encontrou-se em comparação aos exames anteriores. Pessoal, quando a gente vai para altitude,
Quem gosta de futebol sempre ouve isso, né? Quando vai para altitude, na altitude tem menos oxigênio percentualmente no ar disponível. Então, o corpo tem que aprender a captar aquele pouco oxigênio no ar. O que ele faz? Aumenta a quantidade de eritrócitos. Os eritrócitos são as hemácias, ou glóbulos vermelhos. Aumentando a quantidade de hemácias, tem mais hemoglobina, e é a hemoglobina que captura o oxigênio e faz o transporte. Então, aqui, aumento do número de hemácias. Aumentar o número de plaquetas. Plaquetas tem a ver com coagulação sanguínea. Aumento do número de leucócitos. Leucócitos só aumentam quando a gente está doente. Então, quando a gente está com alguma infecção, por exemplo, eu hoje, que eu estou com alguma virose, né? Ontem eu precisei ir ao hospital, não estava bem, é virose. Então, se eu fizer um exame de sangue hoje, os meus leucócitos estão altos mais do que o normal, porque significa que o meu corpo está combatendo alguém. O normal é os leucócitos estarem no nível baixo, só ali esperando algum confronto com o antígeno para aumentar. Então, exames de sangue, que também, né, que a gente gravou, eu até peguei aqui, na verdade. Depois dessa questão, foi até um comentário muito parecido que eu fiz, tá? Aqui é um hematograma, né? Esqueci qual é o nome exatamente. Uma análise sanguínea ali, um teste, para ver o que a pessoa pode estar, tá lá gravado direitinho, quando está com leucócitos altos, está com alguma infecção, plaquetas baixas, tem risco de hemorragia, hemácia baixa, está anêmico, né, que aí até fica mais branquinho o interior da pálpebra aqui, e aí tem dificuldade de transportar oxigênio, então tem cansaço, fraqueza, que está tudo relacionado às hemácias, tá? Então, um exercício também tranquilo, né? Mas que é importante nessa fase que a gente está de revisar, relembrar conceitos principais do tecido sanguíneo e dos outros conteúdos, tá? O outro assunto que eu tinha colocado, sistema reprodutor, né? Essa lista é até de sistema imunológico, que é um pouquinho que a gente já estava falando, né? Aqui vai entrar um pouco com mais detalhe, mas eu uso também a mesma tabelinha ali, ó. Só que aqui eu falo um pouquinho mais de sistema imunológico, de forma mais específica, apesar que nessa aula eu acabei falando bastante, né? Eu acabei misturando mais do que queria e devia. Acho que os exercícios me levaram a isso. De novo, linfócitos B e T. Aqui eu fiz até uma outra. Aqui é uma outra explicação, um pouquinho diferente, que eu fiz. Mas aqui tem mais de anticorpos do que no outro, pelo menos. A mesma questão, só que a letra A ali, ó, que a gente respondeu já. Mas o que eu queria ver nesses. Cadê as perguntas? Aqui. Do sistema reprodutor, que era bem pouquinho, foram poucas questões que caíram, tá? Ao longo dos anos. Precisa, né? Por exemplo, tem uma parte do sistema reprodutor que às vezes cai, mas não caiu nessas provas, que é ali, não é nem sistema reprodutor exatamente, é da embriogênese, não, perdão, da gametogênese, produção de gametas, que é a meiose na espermatogênese, que é diferente ali da ovulogênese, da produção dos óvulos. Mas aqui hoje, para a gente rever, né? Eu nem coloquei. Isso aqui eu escrevi para revisão, tá? Eu nem coloquei exercícios. O que eu gosto de rever são os hormônios, tá?
LH, FSH, nem sei se eu coloquei aqui progesterona, coloquei também progesterona, estrógeno e ocitocina. Hormônios principalmente femininos e que eu acho interessante sempre a gente rever, e aqui eu também fiz um texto, porque eu vejo que hora ou outra é perguntado, nos nossos exercícios aqui tem perguntas sobre isso, mas eu vejo que o texto nos livros é fraco, tá? O texto bom nos livros pesa muito na biologia, tá? Uma escrita errada ou uma escrita pobre, às vezes, pesa muito na compreensão do conteúdo. Então, só vou rever aqui rapidinho, que eu tirei, mas vou reanotar alguns tópicos principais, tá? Então, progesterona e estrogênio, né? A progesterona produzida no ovário, assim como o estrogênio também, tá ali, vai preparar o útero para que ele possa receber o óvulo fertilizado. Portanto, é comum que os níveis de progesterona aumente após a mulher ovular, que é o gráfico que está aqui. Então, percebam aqui em vermelho, ó, a progesterona, 14º dia do ciclo, meio do ciclo é quando a mulher libera o óvulo, né, o dia da ovulação, e a progesterona, que está preparando o útero para uma possível gravidez, ela tem um aumento considerável, tá? Caso esse óvulo seja fecundado, ocasionando uma gravidez, a tendência é que ele continue elevado. Caso não, no caso de uma menstruação, ele diminui ali e vai baixar a quantidade de progesterona para que ocorra a menstruação, que é a descamação dessa parede ali do endométrio, que é a parte interna do útero. Já o estrogênio também ali, obviamente, vai regular o ciclo menstrual, assim como a progesterona, vai ser responsável pelo amadurecimento e preparação do corpo da mulher como um todo, e aqui ele coloca principalmente crescimento dos seios para uma possível gravidez e uma possível amamentação, obviamente, tá? Por isso que ao longo de todo o ciclo menstrual, né, vai ter um momento que a mulher sente que as mamas estão mais inchadas, está relacionada com o estrogênio, tá? É secretado principalmente pelos ovários, mas basicamente pelos ovários. No ensino médio a gente vai aceitar estrógeno e progesterona, hormônios liberados pelos ovários, tá? Entretanto, vale salientar que esse hormônio é produzido também em outras partes do corpo, como nas glândulas adrenais. Eu coloquei aqui, mas caso o aluno lembre, ótimo, mas colocar ovário é super aceito, tá? A função do estrogênio: tornar o endométrio, que é a camada interna que reveste o útero, mais espesso durante o ciclo ovulatório. A intenção é criar um ambiente que favoreça uma eventual instalação do embrião no útero. Então, assim como a progesterona também, percebam que aqui o estrogênio vai ter um pico antes da ovulação, mas depois também, em azul, ele aumenta a sua participação, progesterona e estrogênio participando ali da preparação do corpo da mulher para uma possível gravidez, tá? LH, hormônio luteinizante, e o FSH, ambos hormônios produzidos na hipófise anterior, tá? Ou adenohipófise. Então, percebam, estrogênio e progesterona, ovário, LH e FSH, hipófise. O hormônio luteinizante, a função do LH no corpo feminino é promover o amadurecimento final do folículo ovariano, a ruptura folicular, a ovulação e a formação do corpo lúteo. Vamos ficar com ovulação? Então, é esse hormônio que vai preparar ali
o folículo para ele liberar, né, um conjunto de células para ele liberar o óvulo. Essa é a função do LH. Em mulheres em idade fértil, deixa eu tirar isso aqui. Os níveis de LH variam ao longo do ciclo menstrual, atingindo, obviamente, seu pico na fase ovulatória. Então, a gente vai ver aqui. É muito perguntado, tá? Olha o LH aqui, ó. Por que ele está com um pico aqui na fase ovulatória? Porque é ele que vai fazer ali o estímulo daquele corpo lúteo, do folículo, perdão, eliminar o óvulo. Tá? Então, liberação do óvulo é o LH. Já o FSH, hormônio folículo estimulante, né? Tá mais para baixo. O hormônio folículo estimulante também é produzido na hipófise anterior em resposta às gonadotrofinas aqui, tá? Geralmente não é perguntado isso daqui. Sua função no corpo da mulher é estimular o crescimento dos folículos ovarianos para que um deles chegue à ovulação. Percebam uma coisa, né? Folículos ovarianos são células ali dentro do ovário, perdão. O hormônio folículo estimulante vai estimular esses folículos para eles irem se desenvolvendo e amadurecendo, para que aí sim o hormônio luteinizante promova a liberação desse óvulo. E aí a gente percebe aqui no gráfico. O hormônio folículo estimulante, ele tem um aumento porque está amadurecendo ali aquele folículo para que esse óvulo seja liberado, estimulado pelo LH. Então, uma fase anterior, folículo estimulante, estimula o folículo para quando esse folículo estiver já pronto ali, com o óvulo já quase, vem o hormônio luteinizante e libera o óvulo. Eu também vejo de forma bem rasa, mostrando em alguns materiais isso, e às vezes a pergunta é esse próprio gráfico ali, tá? Por fim, perguntado também a ocitocina. Ocitocina, um hormônio crucial que desempenha um papel essencial no processo de parto e amamentação. Então, durante o parto, né, ele estimula as contrações musculares do útero na hora do parto. Isso é importante, tá? E na amamentação, é ele também que vai estimular a liberação do leite materno, tá? Nem sei se eu coloquei aqui. Não coloquei. A ocitocina também está relacionada ao, né, hormônio do amor, a essa mais forte relação entre a mãe e o filho, é porque teve uma liberação grande de ocitocina no corpo da mãe, obviamente, então ela aumenta essa relação afetiva que é diferente do homem para a mulher, não tem jeito, tá? Por melhor que seja o pai, as mulheres têm uma relação diferente e isso está relacionado à liberação de ocitocina, a esse hormônio, tá? E aí é produzido pela glândula pituitária, é mais raro perguntar, então, a glândulazinha que a gente tem lá dentro do encéfalo, tá? Mas principalmente, quando falar de ocitocina, a gente vai falar de contrações na hora do parto. Então, algumas mulheres, por exemplo, que estão com dificuldade de contração para expulsar o bebê na hora do parto, elas tomam injeção de ocitocina para estimular essas contrações, tá? E na amamentação, na liberação do leite materno também, certo? E essa revisãozinha aqui que eu fiz, a gente responderia algumas questões, ó. Aqui essas questões, obviamente, já estão gravadas só para ser repetitivo. Essas questões
dos hormônios. Aqui também tem uma questão hormonal dos hormônios hipofisários LH e FSH, só que agora no homem, tá? Aqui, de novo, ó, os hormônios, o próprio gráfico que eu estava usando, outra questão. Aqui é o que não tem hormônios, mas tem mais as estruturas masculinas ali, reprodutivas masculinas e femininas, que também não tem hormônio, tá? E aqui, de novo, hormônio, FSH, que era a resposta, e aqui, de novo, hormônio, acho que ocitocina ali, que era a resposta, tá? E é bem na hora do parto. Ó. Na hora do parto, tem um pico de ocitocina. Percebam, então, esse resuminho que eu fiz de saber exatamente o que cada hormônio faz, responderia, menos essas duas, as outras todas questões que caíram em várias dessas provas, né, que a gente está analisando. Eu acabei sem abrir aqui, mas o Henrique perguntou. Ainda bem que você perguntou agora, que eu não ouvi. João, qual hormônio que em baixa quantidade aumenta as chances de osteoporose? Acontece por conta do aumento do osteoclasto, certo? Hormônio que aumenta a chance de osteoporose. É mais vitamina, viu, Henrique? Vitamina D. Agora você me pegou. Vou ter que pesquisar. Hormônio. A vitamina D é que faz a fixação, ajuda na fixação do cálcio no osso, tá? Mas, ó, aqui eu não lembraria disso, tá? Fala que o estrogênio, por exemplo, o estrogênio pode levar a uma perda óssea, né? O hormônio feminino, o estrogênio, não lembrava, mas geralmente a gente, quando fala de osteoporose, a gente relaciona a vitamina D, tá? Aqui também fala da testosterona, enfim, a testosterona mantém ali, obviamente, a musculatura e a parte óssea também. Cuidado, Henrique, e aí dos demais, né? O Henrique está fazendo uma pergunta super específica. Não costuma cair nos vestibulares essa especificidade toda, tá? A menos que você vá, nem sei que tipo de vestibular que você poderia precisar, acho que nem a segunda fase da FUVEST, tá? Então, cuidado, é bom saber disso, obviamente. Como eu falei no começo da aula, biologia nunca acaba, mas às vezes a gente está tentando, vou dar um exemplo, né? Tentando ser tão específicos de todas as provas, de várias provas que eu já fiz, uma que me surpreendeu assim, absurda. Eu fui fazer o mestrado na USP, fui fazer a prova de mestrado, eu estava assim num medo absurdo, estudando de forma muito específica os conteúdos, e para minha surpresa, a prova de seleção do mestrado da USP de genética, a prova não era tão específica. Eu fiquei besta quando eu comecei a fazer a prova e vi que aquele monte de detalhe técnico que eu estava me preocupando não caía naquela prova. Era uma prova geral e que, óbvio, você tinha que saber num panorama geral de tudo. Tava difícil pra caramba, mas não estava específica. Os vestibulares são um pouco assim. Eles não vão naqueles mini detalhes ali que muitas vezes a gente fica encucado de decorar e dominar, mas, gente, é muita coisa. Percebam que as minhas aulas sempre vão numa forma mais abrangente. É raro eu fazer, e isso é totalmente proposital, tá? É raro eu fazer alguma coisa igual eu fiz aqui. Exatamente esses hormônios. Por que que eu fiz? Porque eu percebi a necessidade aqui nos exercícios. Os outros assuntos, eu acabei de falar, não precisou, até agora, pelo menos, saber exatamente a função do plasmócito, só do linfócito, né? Do neutrófilo, basófilo, eosinófilo, que são tipos de células leucócitas, né? Os leucócitos. Então, cuidado com isso, principalmente nessa reta final, tá bom?